Um medo constante já te roubou a paz, como se o perigo estivesse à espreita em cada esquina. Eu vivia assim por muito tempo. A insegurança tomava conta de mim. Medo de perder o emprego, de não proteger minha família, de um futuro incerto. À noite, eu ficava acordado, com o coração acelerado, imaginando tudo o que poderia dar errado. Na minha cabeça, eu estava sozinho contra o mundo, sem nenhum escudo para me proteger. Numa dessas noites, com a escuridão do quarto amplificando meus temores, peguei minha Bíblia quase por desespero. Meus olhos caíram em Salmos 91, 1-4. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Aquelas palavras brilharam como um farol, mas confesso que, no começo, pareciam distantes. Como eu poderia habitar no abrigo de Deus com tanto medo? Como acreditar numa proteção que eu não sentia? Pensei em Daniel na cova dos leões, protegido por Deus, mas minha fé parecia pequena demais. Na igreja, eu via pessoas falando de confiança em Deus, e me sentia deslocado. Elas pareciam ter uma certeza que eu não tinha. Minha oração era mais um pedido de socorro. Deus, onde está o teu abrigo? Estou com medo. Eu queria crer na proteção de Salmos 91, mas a insegurança gritava mais alto. Minha vida parecia uma casa sem trancas, exposta a todos os perigos, mas naquela noite uma faísca de esperança se acendeu. E se Salmos 91 fosse mais do que palavras bonitas? E se Deus realmente tivesse uma proteção real para mim, mesmo no meio dos meus medos? Não tinha forças, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Deus me mostrasse o poder de sua promessa. A insegurança era como uma corrente me prendendo, mas eu resolvi lutar. Pensei que se tentasse com mais força, poderia encontrar a paz que Salmos 91 prometia. Tentei me proteger. Coloquei alarmes na minha vida, literal e figurativamente. Mais planejamento financeiro, mais cuidado com a saúde, mais controle sobre tudo. Mas cada precaução parecia insuficiente. O medo voltava, mais forte, como uma tempestade que não passava. Eu estava num deserto, com a areia do pavor queimando meus pés. Na minha fé mergulhei na Bíblia buscando a proteção de Deus. Voltei a Salmos 91 repetindo: Ele o cobrirá com suas penas. Li sobre Daniel, que enfrentou leões e saiu ileso por causa da proteção divina. Tentei orar, pedindo o mesmo escudo, mas minha fé vacilava. Deus, por que sinto tanto medo? Onde está o teu refúgio? Minha oração parecia não chegar ao céu, e a insegurança me fazia duvidar da promessa. Fui aos cultos, participei de grupos de oração, buscando respostas. Um pastor pregou sobre Salmos 91, dizendo que o abrigo de Deus é um lugar de confiança, não de esforço. Anotei, tentei aplicar, mas o medo continuava. Na igreja, via pessoas confiantes, e isso aumentava minha culpa. Eu me perguntava: por que não consigo crer na tua proteção? Minha vida parecia um campo aberto, sem muros, e eu temia que Deus não me cobrisse com suas asas. Numa noite, após mais uma crise de ansiedade, sentei na sala, com a Bíblia fechada ao meu lado. Estava exausto de tentar me proteger sozinho. Só consegui sussurrar: Deus, se Salmos 91 é verdade, mostra-me o teu abrigo. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus me revelasse a proteção que eu precisava. Naquela noite, quando sussurrei Deus, mostra-me, algo mudou. Peguei a Bíblia com o coração apertado e voltei a Salmos 91, 1-4. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará refúgio. Li sobre Daniel, protegido na cova dos leões, e sobre a mulher com hemorragia que encontrou cura na presença de Jesus. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas promessas, eram uma realidade. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: você está no meu abrigo, confie na minha proteção. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Percebi que o medo me fazia tentar construir meus próprios muros, mas Salmos 91 me chamava para habitar no abrigo de Deus. Não era sobre ser forte, mas sobre confiar. Daniel não derrotou os leões,
Ele confiou em Deus. A mulher com hemorragia não se curou sozinha. Ela tocou em Jesus. Minha insegurança não era maior que o refúgio de Deus. Naquela noite, orei diferente. Deus, eu habito no teu abrigo. Cobre-me com tuas penas. Uma paz suave envolveu meu coração. Não era como se os problemas tivessem desaparecido, mas eu sabia que Deus estava comigo. Pensei em Salmos 91:4, nas penas e asas de Deus, e senti uma segurança que não explicava. Minha fé, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite dormi com uma leveza nova, sabendo que a proteção de Deus era real, e Salmos 91 nunca mais seria o mesmo para mim. Depois daquela noite comecei a viver com uma nova confiança. O medo ainda aparecia, as contas, as incertezas, os perigos, mas eu não me sentia mais desprotegido. Salmos 91:4 se tornou minha âncora. Deus era meu abrigo, e sua proteção era real. Comecei a confiar que Ele me cobria, mesmo quando eu não via. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a insegurança, como via minha própria história. Decidi parar de construir muros sozinho. Continuei cuidando das finanças e da saúde, mas com fé de que Deus era meu refúgio. Minha oração mudou. Em vez de pedir proteção com medo, agradecia por já estar no abrigo do Altíssimo. Criei uma rotina simples. Lia Salmos 91, orava com confiança e descansava na promessa de Deus. Aos poucos, o medo perdeu força e senti uma paz que não dependia das circunstâncias. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia minha insegurança com vergonha de parecer sem fé. Mas quando contei como Salmos 91 transformou meu medo em confiança, vi pessoas se conectarem. Um amigo disse que minha história o inspirou a orar com mais fé, mesmo enfrentando ameaças no trabalho. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Salmos 91 me lembrava que o abrigo de Deus é para todos. Aos poucos vi mudanças. Consegui pagar uma dívida que me preocupava. Minha ansiedade diminuiu, não porque tudo estava perfeito, mas porque eu confiava nas asas de Deus. Minha fé cresceu, não por minha força, mas pela promessa de Salmos 91. Minha história estava se tornando um testemunho de que a proteção de Deus é real. Se o medo e a insegurança estão te sufocando, quero te dizer: a proteção de Salmos 91 é real para você. Minha jornada me ensinou que Deus é seu abrigo, e suas penas te cobrem. Daniel foi protegido na cova dos leões, a mulher com hemorragia foi curada, e Deus está te cobrindo agora. Salmos 91:4 não é só uma promessa, é um convite para habitar no refúgio do Altíssimo. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com confiança. Diga a Deus seus medos e peça para habitar no seu abrigo. Ele ouve. Segundo, comece pequeno. Leia Salmos 91. Memorize um versículo. Confie na proteção divina. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre seus medos pode trazer paz. Acima de tudo, creia que Deus é seu refúgio. Salmos 91. Nunca mais será o mesmo quando você confiar em sua proteção. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Salmos 91:4 e ler em voz alta. Peça a Deus para te cobrir com suas penas. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, eu habito no teu abrigo. Cobre-me com tua proteção. Depois, dê um passo. Sua história, com todos os seus medos, é o lugar onde Deus quer te encontrar. Ele está te cobrindo, e sua fé vai inspirar outros. Vamos caminhar juntos confiando no refúgio de Salmos 91?